gente, tudo bem? Muito obrigado pelo acesso à nossa videoaula de Geografia. Me chamo Wilson, sou coordenador da assessoria pedagógica do Sistema Positivo de Ensino e é um prazer hoje poder trocar algumas ideias, trazer algumas reflexões para vocês sobre um tema muito legal, que são as migrações do continente asiático, europeu e também na Oceania. Como vocês podem notar, o espaço de onde estou falando não é o habitual, que seria talvez um escritório ou até mesmo uma sala de aula, mas sim a minha casa. Dentro de um lugar que para mim é muito legal, eu gosto muito daqui, e que é mais isolado, que é um pequeno estúdio onde eu pratico um hobby que gosto muito, que é tocar batera. Então, normalmente, esse lugar é um pouco mais barulhento, mas, por outro lado, é o lugar mais isolado da casa, e por isso eu escolhi vir aqui para poder gravar essa videoaula para vocês. Assim como vocês, a minha família toda está isolada socialmente, contribuindo aí para que esse problema que nós estamos passando seja mitigado, seja algo que não interfira tanto no futuro de todos nós. Então, o objetivo do isolamento social, vocês já sabem, é justamente contribuir para que aquela curva ascendente do crescimento do número de casos seja um pouco mais suave e, com isso, nosso sistema de saúde tenha condições de cuidar de todas as pessoas que precisarem de auxílio, ok? Bom, primeiro quero lembrar vocês que essa aula, por ser gravada, se você não entender alguma coisa, pode pausar, pode voltar, pode recorrer ao vídeo quantas vezes você quiser. O objetivo é que você também fique em casa, estudando, contribuindo no isolamento social com toda a sociedade de modo geral, tá bom? É claro que eu sei que você preferia talvez estar jogando online, ou fazendo alguma outra atividade, mas grato por tua audiência e por que você está aqui. E com certeza isso fará diferença no teu futuro, na sua vida. E conte conosco para que, mesmo em casa, você, como diz aquele slogan agora, né? Você não se sinta só, né? Gente, o que nós temos para a aula de hoje em Geografia? Primeiro, lembrar que essa é a terceira semana de aulas, então nós vamos trabalhar em Geografia os conteúdos presentes no volume 1 da página 52 e 58. Então, atentem, pegue o material didático de vocês, pegue lá, dá uma pausa aqui, vai pegar o material, pega lá e acompanhe conosco essa videoaula, ok? Bom, do que a gente vai tratar? A gente vai tratar de um assunto que é continuação da aula anterior, que falou das correntes migratórias nos continentes europeu, asiático e na Oceania. E o que eu quero e pretendo que você aprenda da aula de hoje? Que a gente tem padrões de migrações nesses continentes, então asiático, europeu e Oceania, e precisamos conhecer um pouco mais sobre esse tema que é tão atual, tão relevante nos dias de hoje. Apesar de que, com a pandemia do corona, as fronteiras nacionais, a maioria delas foram fechadas, então esse fluxo de ir e vir de pessoas entre um país e outro, ele deixa de existir. Por outro lado, um outro fluxo tem chamado a atenção, que são as migrações internas. Então, você já sabe que existem migrações internas quando acontece dentro de um território, no caso um país, por exemplo, e migrações externas quando a troca entre outros países. A migração ocorre de um país para o outro. Onde que está ocorrendo migração interna bem interessante, que tem a ver com esse contexto que nós estamos vivendo, que é o coronavírus. Vocês talvez tenham visto reportagens que na Índia existe um movimento migratório gigantesco, intenso, das pessoas que são agora também, como nós, obrigados pelo governo a ficar em isolamento social, mas elas nas grandes cidades não têm estrutura, emprego, trabalho para poder sobreviver nesses próximos dias, mesmo que sejam poucos. Então, elas estão fazendo um movimento de retorno para o interior do país. Então, as imagens que a gente vê na televisão são aquelas cenas impressionantes, aqueles trens super lotados, com gente de cima do vagão, os ônibus lotados, e o pessoal fugindo das grandes metrópoles indianas rumo ao interior, né? Fugindo, retornando para o interior de onde eles vieram. Veja, eu já estou falando de um outro processo migratório, que é aquele que é a saída das pessoas dos pequenos centros, do interior, e até mesmo das áreas agrícolas, indo para as grandes cidades. Esse processo migratório vai acontecer em todos os continentes, inclusive o asiático e principalmente o continente europeu. A gente vai dar um destaque para isso daqui um pouquinho. Bom,
Como esse tema é atual, mas agora deu uma parada, nós vamos analisar também aspectos mais históricos, processos que ocorreram num passado não tão distante. E também refletir sobre esses dramas que podem causar na vida das pessoas o fechamento das fronteiras e o impedimento desse ir e vir em qualquer lugar, na verdade. Nesse caso em particular, nós estamos falando aqui do continente africano e também do continente europeu e também na Oceania. Beleza? Gente, qualquer coisa, pause aí. Se eu estiver falando muito rápido, volta, escuta de novo. Tá joia? Vamos lá. Então, quando a gente fala da Europa, as principais correntes migratórias, é preciso lembrar que migração no continente europeu é uma constante, já faz muito tempo e ocorreram muitos deslocamentos no decorrer da história. Lembra que se a gente pensar num passado um pouco mais distante, vamos pensar lá a Idade Média, por exemplo, havia migrações muito intensas já naquela época. E principalmente ocasionadas pelas, vamos pegar as invasões bárbaras. Você talvez já deve ter estudado isso. Lembra lá dos vikings? Então eles faziam migrações, vinham da Escandinávia e acabavam fazendo trocas populacionais ali em outras áreas do continente europeu. Nessa mesma época, lembro também que tinha a expansão do Império Romano e os romanos também. Isso provocava deslocamentos populacionais em todo o território. Então, já é uma constante esse tipo de realidade na vida dos europeus. Se a gente pegar agora um pouco mais recente, lembro do caso da Revolução Industrial, por exemplo. Então, falei ainda há pouco, há uma migração grande entre o campo e a cidade, justamente para as pessoas irem trabalhar nas indústrias, dessas novas indústrias que surgem no continente europeu. E mais recentemente, vamos pegar casos e situações de grandes levas de imigrantes dentro do continente europeu, como aquelas migrações provocadas por conta de conflitos. Por exemplo, eu vou lembrar aqui dos Balcãs e outros conflitos ocorridos nas ex-repúblicas soviéticas que passaram a integrar também a Europa, né? Lembrando que quais são os conflitos dos Balcãs? Aqueles conflitos que envolviam Sérvia, Montenegro, conflitos muito, muito importantes ali na década de 1990. Se você tiver curiosidade, desculpa aí, me enrolou tudo agora aqui. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada, uma googada lá, procura lá Conflito Balcãs. Vocês vão achar muita, muita coisa sobre isso. Inclusive o cinema abordou isso em várias obras, filmes muito bacanas, que vocês podem se apropriar dessa realidade, ok? Hoje não é o foco, né, nessa questão, vamos em frente. Bom, por que ocorrem então os fluxos migratórios na Europa? Tem pelo menos 3 razões das mais importantes. As questões das perseguições políticas, étnicas e aquelas também de causa religiosa. São esses 3 fatores que mais influenciam as migrações internas dentro do continente europeu. A gente vai avançar um pouquinho mais aqui, mais à frente, sobre esses temas. Outra coisa que provocou uma grande migração para a Europa, que foi a atração de imigrantes para lá, foi que após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída depois do conflito e houve a necessidade de reconstrução na maior parte dos países europeus, e eles atraíram muitos migrantes para lá para ajudar nessa reconstrução. Aí, note o seguinte, cada vez que a gente pensa em necessidade, atração de migração, isso ocorre na Europa, mas também em outros lugares. Aí, quando há uma crise econômica, social, política, aí os imigrantes não são mais bem-vindos, né? São algumas realidades que a gente vai passar a perceber e que faz parte desse contexto das migrações. Bom, então essa necessidade da reconstrução dos países, muito importante, note isso, guarde isso na memória. E também o que ocasiona muitas migrações entre os países são as desigualdades econômicas, principalmente as desigualdades que existem nos países do leste europeu, ou vamos chamar dessa Europa oriental, tá? Esses países, alguns deles ex-integrantes
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e outros países que, mesmo não sendo dos soviéticos, vamos chamar assim, eles também tiveram alguma dificuldade no desenvolvimento econômico. Um exemplo, por exemplo, é o caso da Polônia, certo? Bom, para a gente pegar dados mais quantitativos e qualificar mais essa reflexão, na página 52 do seu livro, tem um mapa que é bem interessante para a gente analisar. Eu estou me referindo a este mapa aqui, tá bom? O título dele é Europa, Migrações Internas 2013. Se vocês observar aqui, então, tem essas várias setas. As setas é uma linguagem gráfica importante que você conheça e saiba fazer a leitura, e a partir disso fazer as análises e interpretações das informações que estão aqui. Então, pause um pouquinho esse vídeo, dá uma olhadinha nesse mapa aqui com atenção, avalie essa linguagem gráfica indicada aqui, o que representa cada uma das setas, e a gente vai continuar já na sequência, fazendo alguns comentários e algumas análises referentes a esse mapa aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Se vocês observarem aqui, então, essas setas, quanto mais larga, maior é o fluxo migratório. Quanto mais estreita, menor é o fluxo migratório. Então, tem a mais larga aqui, que equivale a 2.450.000 migrantes, e a mais estreitinha, que é essa linha pontilhada, que equivale a 100.000 migrantes dentro desse período aqui, 2013. Eu fiz eu circulei aqui, porque esse é o principal fluxo migratório que vai acontecer, que é justamente dos países do leste europeu, da Europa Oriental, para a Europa Ocidental. Então, observem aqui, eu circulei aqui, olha, estão vendo? Essa aqui seria a Europa Oriental, de onde sai a maior parte dos migrantes internamente do continente europeu. Bem, e aí, se a gente for analisar detalhadamente essas informações, a gente vai ver setas largas aqui na troca de migração entre Ucrânia e Rússia. Então, esse é um fluxo migratório importante interno, mas muito dos países indo em direção à Europa Ocidental. E aí, gente, eu quero propor uma atividade para vocês realizarem sozinhos, trabalhando com essas informações contidas aqui no mapa. Eu quero que vocês peguem um país, e eu vou sugerir qual, porque ele é bem interessante para fazer essa análise, e faça um balanço migratório com base nas informações do mapa, tá? Como é que você vai fazer isso? Eu sugiro que você pegue a Espanha, tá bom? Outra possibilidade pode ser o Reino Unido. Mas a Espanha é bem interessante, não é difícil de fazer a análise. Eu quero que você contabilize, no ano de 2013, de acordo com o mapa, quantos migrantes eles receberam e quantos migrantes saíram da Espanha para outros lugares. E faça essa quantificação, e aí você vai ter um dado bem interessante, bem legal, para analisar depois. E aí, ao mesmo tempo, você exercita a leitura dessas informações contidas aqui nesse mapa. Beleza? Depois eu vou explicar, fazer junto com vocês esse cálculo lá na nossa live que teremos na semana seguinte. Tranquilo? Bom, o meu recado em relação às questões dos principais das correntes migratórias da Europa são esses. Agora a gente vai partir para uma outra parte que está no seu material didático a partir da página 53, falar sobre as tensões e os conflitos decorrentes desse processo migratório no interior do continente europeu. Primeiro, veja, a Europa atraiu muita gente. Além do mais, muitos países europeus, eles colonizaram países por todo o planeta, aqui na América, na África, sobretudo na América e África, mas alguma coisa também na Ásia. É só lembrar, por exemplo, a influência da Inglaterra ali no subcontinente indiano, né? Era colônia britânica. Depois a gente vai falar um detalhezinho ali sobre um conflito que gerou e ainda gera muito deslocamento populacional, muita migração, que é o conflito Paquistão e Índia, tá? Guarda aí, segura aí. Bom, um dos desafios é que muitos países, a população de muitos países, não quer mais receber migrantes. Já foi, né? E isso traz consequências muito difíceis para aqueles que pretendem migrar. Então, se vocês pegarem um material didático e observarem
aqui na página 53, essa foto, ela está mostrando protestos contra a presença de imigrantes em Tornio, na Finlândia. Isso não é uma coisa incomum na Europa, né? O que acontece? Vamos pegar um exemplo. Vocês talvez já tenham escutado falar do Brexit. O Brexit foi a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O que aconteceu nesse processo? Eles fizeram até uma consulta popular para ver se o povo queria continuar sendo da União Europeia ou não. Os conservadores, principalmente aqueles que vivem no interior da Inglaterra, votaram para a saída do bloco, porque eles estavam reclamando que a vinda, lembrando lá aquele mapa que nós acabamos de ver, a vinda de muitos imigrantes do leste europeu estava roubando trabalho, estava mudando a cultura deles, estava modificando a sociedade e eles não queriam mais isso. Então, acabaram esses conservadores, principalmente pessoas ingleses do interior da Inglaterra, voltaram para a saída da Inglaterra do bloco. Vocês vão entender o que isso representa. A saída de um país do bloco europeu tem muitas consequências, principalmente aquela de achar que a Europa integrada, unida. A gente vai falar lá sobre a área de changing daqui um pouco com vocês. Bom, isso, uma das justificativas que eles utilizam, os europeus em geral utilizam, porque não querem mais receber migrantes, é a xenofobia e também o medo do terrorismo. Alguma coisa se justifica, outras não. Tem um livro bem interessante que, por coincidência, estou lendo e que aborda algumas questões sobre esse assunto. Esse livro aqui. Não estou dizendo que você tem que ler esse livro, mas se você tiver curiosidade e quiser se aprofundar, é bem bacana. É de um escritor israelense chamado Yuval Noah Harari. O Harari, que é mais conhecido aí na grande mídia. E esse livro chama 21 lições para o século XXI. Tem um capítulo que se chama, o capítulo 9, imigração. Nesse capítulo ele vai discutir principalmente a questão da migração na Europa e é muito interessante porque ele fala o seguinte: se no passado a justificativa para o racismo, por exemplo, era a questão biológica, então lembra lá a questão da raça pura, ariana, branca, que legitimou, justificou toda a Segunda Guerra Mundial a partir do nazismo, que achava que os alemães, a raça pura ariana, era superior às demais raças, toda aquela coisa, né? Havia ali uma justificativa biológica, como se a raça branca pura fosse melhor, ou fosse mais hábil, mais apta, e tivesse mais qualidades que outras raças. Isso caiu por terra, sabe-se que isso não é verdadeiro, né? Com base nas pesquisas de várias áreas da ciência, inclusive a própria história, a antropologia, mais a biologia, a neurociência, que prova que uma pessoa negra, a pessoa da cor da pele preta ou amarela, tem as mesmas condições genéticas enfim, biológicas que uma outra pessoa da cor da pele branca. Então, isso caiu por terra. Por outro lado, cresceu outra forma de racismo, que é um racismo aliado ou relacionado com a questão cultural, que é o culturismo. E aí sim, eles vão começar a atribuir para determinado tipo de cor de pele, raça, ou descendência, ou origem das pessoas, algumas qualidades ou fazer algumas críticas. Esse lá é mais belicoso, esse aqui ele é mais preguiçoso, esse assim, esse assado e tal. Então, se referindo a questões culturais. Isso gera uma dificuldade tremenda de integração entre os conservadores, sobretudo, e os novos imigrantes. Então, migrar, realmente, a gente sabe que as pessoas que escolhem ou optam por isso, fazem isso pensando no seu bem-estar, mas é cheio de consequências e dificuldades. Bom, então, outras coisas que levam à migração, dificuldades econômicas, e aí vão pegar os países do leste europeus, uma desigualdade social muito grande, problemas, falta de emprego. Então, quando se abre as fronteiras da Europa, essa galera migra em massa para a Europa ocidental e esse fluxo migratório vai ter todas essas consequências que eu mencionei. Eu tive a oportunidade de viajar e ir para a Inglaterra, por exemplo, e o pessoal tem um preconceito grande lá contra os poloneses, por exemplo. Eles dizem, os poloneses estão relaxados, isso, aquilo e tal. Eu vi isso acontecer lá, né? É claro que isso não tem base, não tem fundamento. Eles não podem mais falar que o polonês tem a cor da pele XYZ e por isso é inferior. Então, eles pegam questões do culturismo para justificar
o seu preconceito, o seu racismo e aí praticar a xenofobia. Bom, além disso, se eu pensar esse cenário europeu, o espaço Schengen, que está contido no material didático de vocês, a abordagem ali a partir da página 53, ele vai falar sobre essas fronteiras fluídas, ou, como se coloca assim, não há um controle nas fronteiras internas dentro do bloco, mas um controle muito rígido e rigoroso nas fronteiras externas. Vou pegar 2 exemplos para você lembrar o que é isso. Na Turquia, há um controle muito grande, porque a Turquia não faz parte da União Europeia. Então, se pensar Turquia e Grécia, que faz fronteira, Grécia Turquia não. Então, você tem um controle muito rígido. Por quê? Porque a Turquia recebeu muitos imigrantes sírios, ou na verdade nem imigrantes nesse caso, são refugiados sírios que vieram fugindo da guerra na Síria. Então, eles têm na Europa um controle muito rígido nas fronteiras externas. Vou pegar um outro exemplo. Na Espanha, ao sul da Espanha, em Gibraltar, que é próximo da África, ali da África branca, o norte da África. É porta de entrada, então controle rígido. Ao mesmo tempo, então, que nas fronteiras internas há um fluxo liberado, nas fronteiras externas um fluxo mais rigoroso, né, para evitar esse trânsito de pessoas de fora do bloco para dentro do bloco. Bom, e mesmo dentro do bloco, o país tem o direito de vez ou outro falar assim, fechei a fronteira, acabou. Né? Há sim essa possibilidade. Há facilidades, por exemplo, a resolução de crimes, a polícia de diferentes países interagem e trabalham, por exemplo, não há aquela restrição de uma investigação expandir para diferentes países dentro da União Europeia. Então, aquelas cenas clássicas de filmes que a gente talvez já deve ter visto, onde há uma perseguição de um criminoso, ele atravessa a fronteira, a polícia não pode atravessar, tem que ficar parado enquanto vê o cara fugindo lá, indo embora. Na Europa isso não acontece, nas fronteiras internas. O cara fugiu, a polícia continua atrás da cola dele até conseguir pegar, ou até vai investigar os crimes que ele pratica em outros países dentro do bloco. Então essa é uma das coisas interessantes que eles fizeram, integrando as forças policiais, as investigações e tal dentro do bloco. Bom, para que você se aprofunde mais sobre o espaço Schengen, recomendo para você a leitura do material de apoio na página 4. Ok? Beleza? Bora lá. Quando a gente fala de Ásia, gente, aí é só lembrar que na Ásia tem o ensino, o Oriente Médio, e o Oriente Médio, cara, explica muitos processos migratórios que acontecem naquela região. Sobretudo os mais recentes. Trata-se de um lugar onde há maior contingente de imigrantes do planeta, a Ásia. Então, a Ásia, não só o Oriente Médio, mas o Oriente Médio, a gente vai lembrar dos conflitos, problemas lá, sobretudo os mais recentes, Síria e Afeganistão, que influenciam muitos dos números de imigrantes no mundo afora. Então, o destaque vai para a Síria e para o Afeganistão. A migração externa, ou seja, a saída dessa população migrante do continente asiático, tem como destino preferencial a América do Norte, em primeiro lugar, depois os Estados Unidos e, por último, a Oceania, que não é tão distante dali, mas é um polo de atração, só que eles têm um processo de migração bem rigoroso, eles priorizam pessoas com maior qualificação. E nos fluxos internos, há bastante fluxo no Extremo Oriente, vamos pensar Extremo Oriente, então lá Japão, Coreia do Sul, o leste da China e o Oriente Médio. Essas áreas são lugares onde há bastante fluxo de migrantes. Claro, os conflitos, os problemas étnicos também são importantes dentro do contexto da Ásia. Destaque para o conflito Índia-Paquistão e as guerras ocorridas na Síria e no Afeganistão. Lembrando que na Síria, cerca de 5,6 milhões de pessoas deixaram o país em função da guerra. A maior parte dessas pessoas foi para a Turquia, faz fronteira com a Síria. Mas, internamente, o volume de população que migrou de um lugar para outro, fugindo dos conflitos, da guerra, foi mais ou menos 6,6 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. A gente sabe que a Ásia é superpopulosa, mas isso dá uma dimensão do tamanho que é o problema das migrações naquela parte do planeta. O Afeganistão, teve a guerra do Afeganistão, com a interferência exclusiva dos Estados Unidos. 2,5 milhões de pessoas migraram do Afeganistão para o Paquistão. E outra parte, 900 mil, quase 1 milhão, foi para o Irã. Desses, depois que os Estados Unidos interviu na região,
1.700.000 pessoas retornaram no Afeganistão e hoje vivem migrando para lá e para cá, muitos inclusive fugindo do Talibã, que é aquele grupo extremista islâmico que pratica a Sharia, que é uma interpretação radical do Islã, né? Então, as pessoas ainda vivem fugindo, aí são conflitos religiosos, porque eles são muçulmanos, mas não adotam essa interpretação radical do Islã e acabam tendo que fugir para lá e para cá dentro do próprio país, ou às vezes até fugir do país. Então, esses que saem dos conflitos e guerras, na verdade, vão se refugiar em outros países. É o caso daqueles que estão se refugiando, saindo da Síria e indo para a Turquia. Beleza? Bom, além disso, tem a questão dos hindus e muçulmanos. Isso tem a ver com quando a Inglaterra deixa de ser... quando esses países, a Paquistão e a Índia, deixam de ser colônias britânicas, em 1947, esses países, de uma hora para outra, passaram cada um ter o seu território. Só que tinha áreas que, digamos, seria da Índia, onde a maioria era muçulmano, e áreas que seria do Paquistão, onde a maioria era hindu. E aí houve uma migração contrafluxo, diria assim, hindus indo para cá e muçulmanos indo para cá, naquela região de proporção gigantesca também, milhões e milhões de pessoas indo e vindo. Além disso, guerra, conflito armado, é uma das regiões, a região da Caxemira. Pesquise lá se você tiver interesse para conhecer um pouco mais sobre esse contexto. A região da Caxemira ainda é uma região muito militarizada, cerca de 600.000 soldados da Índia estão nessa região. Isso traz muita instabilidade, porque os soldados perseguem, há relatos de crime praticado pelos soldados, mas, por outro lado, também atentado ao terrorismo, de terroristas, aliás, então problemas muito complicados nessa região. Então, é um lugar ainda instável que provoca deslocamento populacional quase que o tempo todo. Em um lugar de difícil organização. Porque imagine, você tem ali convivendo todas essas diferenças e ainda mais um problema territorial como é esse que acontece lá. Além do mais, algo que chama a atenção são o que ocorre em países da periferia do capitalismo, que é a migração de cérebro. A região também da Ásia, ela é frutífera em muitas cabeças pensantes. Eu pego os indianos, por exemplo, em muitas áreas como a de tecnologia, das engenharias, das exatas, são profissionais muito requisitados. Esses, né? Então, a migração, que é chamada migração de cérebro, dessas pessoas em busca de melhores oportunidades de trabalho em outros lugares. Então, indianos, filipinos, paquistaneses são exemplos de imigrantes desse perfil que a gente chama de migração de cérebros. Por outro lado, também há no interior do continente exportação de mão de obra barata. Então, ou mão de obra pouco qualificada, não os cérebros, né, essas pessoas altamente qualificadas, mas aquelas que não têm muita formação. E aí tem destaque em alguns países como Bangladesh, Camboja, Indonésia, né? Nesses países eles exportam mão de obra para atividades até insalubres em países do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Então, do Oriente Médio, pega Dubai, por exemplo, na construção civil, abrigando muitos trabalhadores de diferentes lugares da Ásia, principalmente desses países que eu mencionei, Bangladesh, Camboja e Indonésia, mas também eles indo trabalhar no Japão, indo trabalhar na Coreia do Sul, trabalhar na China, nas condições que não são as melhores que a gente sabe. Então, condições insalubres. Até aproveitar para fazer um relato rapidinho para vocês, eu tive a oportunidade em 2019 ir à Coreia do Sul. E é impressionante que a gente vê nos aeroportos de Seul e Dubai, por exemplo, a quantidade de trabalhadores assim, uniformizados com a camiseta lá com o nome de uma empresa, grupos de 40, 50 pessoas indo para lá e para cá. No voo que eu peguei entre Coreia do Sul e Dubai, entre Seul e Dubai, do meu lado estavam trabalhadores da construção civil. Conversei um pouquinho com eles, mas o meu inglês não é dos melhores, o deles também não, mas deu para entender que eles estavam trabalhando numa obra na Coreia do Sul e eram de Bangladesh. Eles iam provavelmente fazer algum tipo de escala lá em Dubai e para ir para suas casas. Era uma sexta-feira, estavam voltando para casa, um grupo grande de trabalhadores dentro do avião. E só para relatar uma coisa que, de fato, chama muita atenção. Quem já viajou para lá, esteve nos aeroportos da região, percebeu esse fluxo.
é bem pertinente, bem relevante. Bom, além disso, há um problema sério nessa região, que é o tráfico de pessoas. Então, não é só lá, né? Infelizmente não é uma realidade que acomete somente essa região do planeta, mas há o tráfico de pessoas e principalmente de mulheres adultas, mas com também tráfico de crianças crescente. E 35% desses migrantes são para trabalhar, trabalho análogo à escravidão, são escravizados. E desses 35% dos migrantes, aí a maioria são homens. É interessante que tem algum dado, eu li sobre isso, que 60% dos trabalhadores em restaurante na Tailândia já relataram algum tipo de trabalho forçado. Só para trazer um dado interessante, porque a Tailândia é referência na culinária, na gastronomia mundial. Então, trabalhadores que trabalham nos restaurantes tailandeses, 60% relatam algum tipo de trabalho análogo à escravidão. É muito sério, é muito grande. E num passado não tão distante, quando o Japão ocupou a Península Coreana, parte da China, aquela região ali, os próprios militares japoneses, eles raptavam meninas, adolescentes, jovens, e usavam o que eles chamam lá para essas meninas serem as damas de consolo. Isso o cinema também mostra alguma coisa, e é uma realidade que ainda está presente no dia a dia dos sul-coreanos, porque algumas dessas meninas ainda estão vivas e relatam esse tipo de coisa. Os japoneses negam que tivessem praticado isso, mas o relato das pessoas que ainda estão vivas lá contestam essa versão japonesa. É claro, né, hoje jamais eles conceberiam uma coisa dessas, mas ao mesmo tempo provavelmente negam porque tem vergonha desse tipo desse passado. E para ir finalizando a nossa aula, falar da Oceania rapidamente, as principais correntes migratórias na Oceania são aquelas de troca entre imigrantes da Nova Zelândia e da Austrália. Então, o que é chamado de um corredor bilateral de imigrantes entre a Austrália e a Nova Zelândia. Lembrando que o continente é centro de atração de imigrantes e eles concedem benefícios e estimulam a migração de mão de obra qualificada. Inclusive, existem muitos brasileiros. Eu mesmo tenho um conhecido, um amigo que mora na Austrália, que é engenheiro, foi trabalhar lá, fez todo um processo longo para se fazer, e hoje trabalha e mora na Austrália. Então, eles atraem essa mão de obra qualificada. E não gostam muito de mão de obra não qualificada nos países. Se você analisar o quadro da página 57, você vai perceber esses números ali que é crescente. A quantidade de imigrantes que integra hoje a população total do país é um número bastante significativo. Então, fica aí a dica para você, pausa o vídeo, dá uma analisada lá no quadro da página 57. E, para finalizar nosso encontro virtual aqui, pessoal, lembro que eu gostaria que você fizesse algumas tarefas para a próxima aula, ou, na verdade, na live eu vou comentar sobre essas tarefas. Uma delas é a seção Hora de Estudo, da página 58. Vou mostrar para você identificar aqui. Ó, página 58, Hora de Estudos. Não há muito para eu comentar sobre essas questões, não há dificuldade. Basta que você retorne às páginas anteriores para realizá-las. Elas são simples, mas ao mesmo tempo exigem um pouco de pesquisa. Dentro do próprio livro, você vai responder com facilidade. E também peço que vocês realizem a trilha, a última trilha do volume 1, no Positivo On, aquela trilha que trata de correntes migratórias, Europa, Ásia e Oceania. Beleza? Gente, muito obrigado por vocês acessarem essa aula. Desculpe se eu falei rápido demais, mas era bastante tema para a gente discutir. Então, na dificuldade, pause, volte, veja de novo, tá? Acesse o material. É importante que você seja autônomo nesse estudo. Eu sei que talvez a mãe de você está de olho se você está assistindo às aulas, mas nem precisa. Você sabe que é importante você permanecer estudando. Há tempo para cada coisa, vai ser bastante tempo para fazer outras coisas durante esses dias. Lembro mais uma vez que o isolamento social é fundamental para o nosso bem, para o bem das pessoas próximas, para o futuro do país. Então, contribua no que você puder, beleza? Conte com o nosso apoio. Muito obrigado pelo acesso a essa aula e até a próxima, gente. Valeu!